O mestre das noites em claras atacou de novo e desta vez nas telas. Então a gente vai falar sobre Harlan Coben. A gente. Nós. Olá, leitores e leitoras! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Nunca Nem Li. Estamos aqui, Arthur e eu, para gravar sobre a série The Woods, que acabamos de assistir na Netflix. Que eu pelo menos maratonei. Sim, eu vi 3 ontem e 3 hoje. Eu perdi pro sono, na verdade, que eu dormi ontem às 2 horas da manhã, na metade do último episódio. Aí eu terminei de ver ele hoje de manhã e disse pra Bia, assista! Basicamente, fui intimada a assistir a série. Antes de mais nada, aqueles recadinhos básicos. Se inscrever aqui, de ativar as notificações aqui, balançar o sininho e dar o like. A gente assistiu The Woods, a primeira série da série de séries que tem o projeto. Que temos o projeto do Harlan Coben. Se você ainda não sabe o que é o projeto, a Bia vai deixar um card em algum lugar daqui para vocês verem o primeiro e o segundo vídeo, que já é sobre esta série que a gente vai falar agora, sobre o livro, na verdade. Sobre o livro, isso, é uma resenha do livro que inspirou a série. E agora a gente vai o quê? Trazer a série. E não tem como a gente fazer um livro versus série sem a gente dar spoilers. Então, se você não viu a série Aviso de spoiler, se você não viu a série ainda, saia deste vídeo. Entendeu, né? Estejam avisados. The Woods, ou O Silêncio na Floresta. Ou Shashurashar, que é uma série polonesa. Que a gente não vai arriscar falar aqui, mas então é isso. No Brasil, O Silêncio na Floresta, que é o mesmo título que o livro teve no Brasil. The Woods, que é o título original, tanto do livro quanto da série. E pra gente dar um parecer um pouquinho maior, a gente vai começar com a Bia, que tá com a memória mais fresca do livro, contando um pouquinho do plot do livro do Harlan Coben. Então, eu não vou falar demais aqui, porque tem um outro vídeo, já tem um vídeo. Então, se vocês quiserem saber mais, eu vou deixar aqui nos cards. Mas, nesse livro, a gente vai acompanhar a história do Paul Copeland. Ele é um promotor de justiça e quando ele era adolescente, num acampamento de verão, estavam ele e a irmã e houve um assassinato, aliás, mais de um assassinato, e 2 corpos foram encontrados na floresta e os outros 2 desapareceram. 25 anos se passaram e nada acontece feijoada, ninguém achou ninguém ainda. No livro nós temos algumas outras tramas, entre elas um caso de estupro de 2 filhinhos de papai riquinhos que estupraram uma stripper, se acharam no direito de talvez estuprar uma stripper, que a gente fica em aberto se aconteceu ou não aconteceu esse estupro, essa é outra trama dentro do livro. Tudo isso acaba se entrelaçando na jornada do Cope e essa busca dele, principalmente no que ensina, na mensagem que o livro, vários livros do Harlan Coben trazem, que é até que ponto a gente iria para proteger a nossa família, nesse caso, os filhos. Exatamente. Então toda a trama envolve, todas as tramas, todas as subtramas do livro, elas trazem esse questionamento, assim, até onde a gente iria para proteger os nossos filhos. Em torno disso que gira. Então, migrando para a série, nós temos não o Cope, nós temos o Pavel, que é o nosso Cope, um promotor de justiça, que também, 20 e poucos anos antes, teve sua irmã desaparecida, junto com outro jovem, durante um assassinato, um duplo assassinato, neste mesmo acampamento. Também temos as subtramas aqui, um pouco menos elaboradas, ou chamando um pouquinho menos a atenção, que no caso é a trama do estupro. Que aparece bem menos, né, na série. Aparece bem menos, mas a série segue mais ou menos a mesma premissa, com poucas diferencinhas de adaptação. Na verdade, ela adapta muito bem. Sim. Tipo, os acontecimentos são os mesmos. Muda a forma como tipo, não é fulano que me conta isso. Como a história é narrada. Mas os acontecimentos são basicamente os mesmos. Então, agora que a gente já sabe mais ou menos o que é o livro, o que é a série, a gente vai então para as principais diferenças, e dentre delas a gente infelizmente vai ter que citar alguns spoilers. Então a principal diferença é que a história não se passa nos Estados Unidos, a história foi transferida lá para a Polônia, pois a série é uma produção polonesa, e por essa razão a gente não vai trazer aqui o nome desses atores, ou muito menos os nomes dos personagens que foram adaptados para a língua polonesa, porque sem condições. Quando começou a série, que veio esse tal de Pavel, eu falei, que Pavel o quê? Que Pavel? É Pavel pra comer? Aí eu fiquei, tipo, muito puta no começo, mas porque não se adapta nome próprio. Mas aí eu pensei, tá, tudo bem, a série é polonesa, então vamos deixar eles usar os nomes que eles usam lá, e daí depois eu, assim, aceitei. A partir do momento que você aceita essa mudancinha, né? Ela flui
Até porque muito bem. O caráter dos personagens, assim, não muda, né? Não, é só o mesmo nome que eles adaptam. Vamos às primeiras mudanças, as principais mudanças. Em questão de núcleos, a gente não tem na série, o que eu achei muito legal até, que a gente não tem o tio mafioso do Cole. Porque aquele tio dele no livro é só pra contar as coisas que ele precisa saber na hora que ele precisa saber. E também pra ter, aí agora já é spoiler, e também pra justificar a ausência da irmã dele e o desaparecimento, porque Sim, o tio desde o começo esteve comunado Isso. com a mãe do Cole, no caso Pavel, em esconder a Camila, né? Esconder ela e proteger ela do que aconteceu. A memória da Bia tá mais recente, eu não lembro se o assassino não foi o mesmo. O assassino no livro e na série não é o mesmo, correto? Mas o crime é assumido e quem é condenado pelo crime é um assassino em série que estava agindo na região naquela época. Sim. Correto? Não existe aquela primeira prisão inicial dele por causa de outro crime que ele cometeu. No livro, nós tínhamos um assassino em série agindo na região, e esse assassino em série foi preso e acabou ele mesmo confessando esses crimes, até no livro, assim como na série o Copai, na cadeia. Sim, ele confronta ele referente se ele fez ou não aquilo, depois de ele receber as primeiras pistas de que talvez a irmã dele estivesse viva. Então essas são algumas mudanças principais que ocorreram, assim, em relação a quem fez o quê. Na série, desde o começo a gente tem o responsável pelos crimes sendo preso, ou um dos monitores do acampamento. Quando no livro, quem vai preso pelos crimes é um assassino em série, com vários assassinatos na sua conta, e que acaba, não sei, talvez por fama, pela repercussão que tem na mídia o caso, ele acaba assumindo mais esses dois, inclusive o assassinato dos dois jovens que nunca tinham aparecido, que é a irmã do Cole e o outro jovem, que é quem dá início a toda a trama, que é o corpo que eles acham lá pra frente e que ele acaba identificando como o adolescente que desaparecido junto é com chama Arthur. A Bia já me falou que não gostou do final, que eu confesso que foi bem diferente, não me incomodou, e foi a questão de a gente não ter a Camille tão presente na história, assim, quanto no livro, né? Ela aparece só no final. Convento. Ai, pelo amor de Deus! Num convento, e não fica muito claro se realmente ela, ficou meio em aberto isso, porque ela não chega a mostrar a sua carinha para a câmera, mas eu achei bem legal, assim. Outro spoiler, né? Isso aqui vai estar cheio de spoiler, então se não viu a série e acabou chegando aqui por acidente, cara, vaza. E tá vendo até aqui, não sei porquê. Também não sei porquê. Uma diferença que eu achei bem bacana foi tirarem realmente o núcleo mafioso do tio dele. Eu até fiquei esperando quando é que ia entrar aquele negócio de máfia e não sei o que, mas não teve. E os caminhos que a história, o roteiro precisou tomar para algumas ações que o próprio Pavel toma no final da série, para sair por cima contra mais uma mudança. Na série, um jornalista e não um empresário. Verdade. E não um empresário de nome, que é o pai de um dos adolescentes que estão sendo acusados. Porque a gente não explicou direito ali no começo. Tipo, o passado do Pavel volta porque o pai dos adolescentes que estão sendo acusados de estupro, no livro ele é um empresário rico. Então ele na começa série, a mover os ele é um pauzinhos repórter dele e pagar investigadores pra isso. E na série eu achei isso muito legal, que é um repórter investigativo. Então ele mesmo bota a cara na frente das investigações e começa a fuçar o passado dele e trazer algumas coisas à tona. Pra chantagear ele. E eu achei essa mudança, assim, por roteiro, muito positiva pro final, que é quando o Pavel liga o foda-se, ele mesmo se coloca como o responsável pelos roubos que tiveram na instituição da mulher dele, para que ele mostrasse pro cara que agora eu não tenho mais nada a perder, então pode fazer o que tu quiser, mas eu vou fazer aquilo que a minha vida inteira eu busquei fazer, que é a justiça. Então ele entrega todas as provas que ele tem para condenar o filho do jornalista e o outro jovem pelo estupro, se colocando na linha de frente, mas já assumindo um outro crime para que nem é dele. Que nem é dele, mas que pro cara não ter mais justamente, nada pra ele não ter mais nada contra ele, assim, sabe? Eu não tenho mais nada a perder, toma aqui, eu me incriminei pra poder incriminar os responsáveis por cara, que eu achei muito legal. No livro ele é realmente um cara íntegro e que ele não trabalha como promotor só pra se dar bem, ele realmente quer justiça, e na série mantiveram isso sim. Na primeira cena
a gente já apresentado essa índole dele, assim, acho que a forma como foi apresentado isso na série ficou muito legal, essa questão da índole dele, que é o fato de quando a cunhada dele cobra, porque ele não tá tirando foto da filha dele na competição de natação, e ele fala, crianças de maiô, que muita gente vai ver isso, sabe? Eu achei ele... Ali eles já apresentaram assim, ó, quem é ele. Exatamente, e verdade. A visão que ele tem de justiça e, sabe, eu achei... De não expor demais de também, não expor a própria filha, assim. Exatamente. Sendo que alguém como ele sempre teve muito exposto. Na série já não tem esse apelo midiático em cima dos crimes, como tem no livro. A gente sabe que foi um caso de repercussão nacional. Ele esteve muito em alta na mídia, como mais pra frente na série acaba mostrando também como suspeito dos assassinatos e do desaparecimento da irmã dele, mas na série a gente vê que foi uma investigação um pouquinho mais contida, afetando mais a comunidade onde eles moravam ali, principalmente trazendo questões antissemíticas. Sim, xenofobia. Que eu achei bem legal, bem legal pra série, pra adaptação, em relação à família da Laura, o pai da Laura, que no filme a gente descobre que ocorreu também. O pai dela foi muito crucificado pela comunidade. Acho que na série ele perde tudo, ele inclusive tem que vender o terreno onde é o acampamento. Porque ele é o dono do acampamento onde aconteceu os assassinatos. Então, quando deu a treta toda e tudo mais, todos os pais dos adolescentes assassinados e desaparecidos processaram ele e acabaram tirando tudo que ele tinha, assim. Outra grande diferença foi em relação à montagem da linha temporal. Que no livro a gente tem muito do que aconteceu no passado contado pelo próprio Cope no livro, né? Sim. No meio da narrativa e a cada descoberta que ele vai fazendo, ele vai voltando um pouco, mostrando pra gente, referente a memórias, o que aconteceu. E na série a gente tem uma imersão completa no passado. Sim. Né? A gente tem a história picotada entre presente e passado. Exatamente. Presente e passado. E eu achei isso muito bom. Muito bom. Essa história contada em duas linhas temporais diferentes. Sim, meio que quando ele ia descobrir alguma coisa, que alguém ia contar alguma coisa, puxava o passado e a gente entendia só aquele pedaço que a gente precisava pra compreender aquele momento, assim. Então essas são as principais diferenças e essa pra mim é a maior delas. Remete direto à montagem da série, a forma como ela é apresentada pra nós. Então essas duas linhas temporais, muito frequente em muitos livros de uma safra nova de autores assim que tá vindo, como a própria C.J. Tudor, alguma montagem de filmes e séries, inclusive baseada em contos e livros do Stephen King, como a segunda parte do It, tem essa pegada de passado e futuro assim, e presente. Não o livro, o filme. Também não vi. Então acho que eles se aproveitaram um pouco esse formato de contar histórias para trazer isso para a série dentro da mentalidade de suspense, de criação, de tensão do Harlan Coben. E cara, ele tem produção, ele criou a série, eles vão se passando lá na Polônia, e eu acho que ele se consagrou assim como um grande nome em produção de séries para Netflix, e acho que a gente pode ficar bem otimista, acho, em relação a essas próximas adaptações aí, principalmente. Outro ponto positivo pra mim, uma grande diferença pra mim, que foi essa transição de tirar a série dos Estados Unidos e botar na Polônia, que é apresentar pra gente outra cultura, tirar a gente um pouco desse núcleo estadunidense de séries, assim, esse jeito americano de ser. E pegar, tipo, atores que tu nunca viu na vida, que a gente não sabe nem falar os nomes. Eu fui procurar o nome dessa galera pra gente trazer pro vídeo, não tem como, é muita consoante pro nome só. Eu tinha dito que a principal mudança tinha sido a montagem, mas acho que a principal mudança é essa reambientação da história, assim. A gente é apresentado por uma cultura polonesa de jovens, né? E principalmente nos anos 90, onde nós, pelo menos eu nasci no final dos anos 80, então tive meu crescimento ali, a infância mesmo dos anos 90, mas a gente começa a ter uma percepção do mundo lá pelos anos 2000. Mas a gente ainda é um pouco afetado pela cultura dos anos 90, muito influenciada pelos Estados Unidos, que é o grunge, com Nirvana. Pô, que trilha sonora. Trilha sonora e assim, muito boa. E muita música polonesa. Sim. Sabe? Coisa que a gente nunca pensou em ouvir na vida. Eu achei a trilha sonora muito boa. Incrível, assim. Então, acho que a gente já pode entrar baseado nisso nos pontos positivos e negativos. Então, pontos positivos, acho que um desses, então, trilha sonora. E eu achei a fotografia da série muito linda. Cara, que fotografia. Cada frame é um wallpaper.
É tipo, incrível, é incrível, cara. A série é toda meio monocromática, assim, meio opaca, meio sabe? Meio opaca, com tons de cinza, assim. Acho que pra trazer um pouco dessa carga emocional que é a vida na série do Pavel, essa vida sofrida, essa vida de perdas. Acho que numa das últimas cenas dele com a Laura, que eu achei muito interessante, que foi ele não ficar com ela, né? Sim. Que ele fala assim, que ele perdeu uma das últimas cenas dele com ela, ele chorando e dizendo pra ela assim, ok, todo mundo que ele ama, ele perde. Ele perde, exatamente. Ele perdeu ela na juventude, pelos eventos, perdeu a irmã, perdeu a mãe, perdeu a esposa, que a esposa dele faleceu de câncer. E na série a gente é apresentado uma sacada que eu achei muito legal, assim, que é uma das chantagens, legal não, porque é triste, é pesado, que é uma das chantagens que esse jornalista traz pra fazer ele desistir de processar o filho dele, que é ele consegue acesso a um vídeo desse nosso medo de estar sendo filmados pelas nossas lentes de câmera, de celular, de computador, onde o cara consegue resgatar na nuvem um vídeo que foi feito ilegalmente, de uma conversa completamente íntima dele, da mulher dele em estado terminal, onde ela pede para que ele ajude ela a encerrar o sofrimento dela, que seria no caso uma eutanásia, que é uma cena super pesada, super forte, bonita demais, o enquadramento dela assim, a forma como a edição leva a gente da tela do computador onde ele tá vendo aquela cena pra cena em si, assim, sabe, um enquadramento muito legal, muito bacana, da direção assim de arte da série, cara, tá de parabéns. Parabéns, assim. Como eu falei, cada frame é um wallpaper. Então, pontos positivos da fotografia. E a série tem, assim, uns desfoques nas cenas, uns plano detalhe, assim, nos olhos, sabe? Que dá uma agonia na gente, assim, tipo, ajuda a gente sentir o que o personagem tá sentindo, assim, também é... Não, várias cenas, muitas tomadas do investigador lá dos anos 90, durante a investigação dos assassinatos lá do acampamento. Tem umas tomadas dele dentro da delegacia, na mesa de escritório dele, nas cenas de interrogatório ali, que é lindo, assim, a luz, a imagem em si, questão de definição, de percepção de detalhes. Cara, eu achei incrível a questão de arte, assim, da série, as tomadas de floresta, principalmente as tomadas de floresta da época dos acontecimentos, assim, do Pavel jovem, atuação. Perfeito. Eu não conheço nenhum dos atores, mas olha... A gente tá cansado de ver na Netflix isso. Eles pegarem uma série, uma produção estrangeira, né? Fora desse núcleo norte-americano, e apresentar esses atores pro mundo, assim, e dar voz a quem antigamente tinha o seu papelzinho ali limitado para sua comunidade. Então a gente tem o Pavel jovem, que é o Rupert Milkowski. É um bom ator, eu achei legal a atuação dele, mas acho que nada se compara com o Pavel, que a gente vai descobrir agora. Gregor Damianski, de Jesus. Cara, a atuação desse louco. E eles pegaram um ator exatamente como eu imaginava o Cope no livro, que é um cara que tu olha pra cara dele e tu pensa, esse cara já se fudeu. Já sofreu. Esse cara já se Ele fudeu. tem uma cara de tristeza, ele tem assim, um peso profunda. No olhar, cara. E ele não precisa nem fazer... Tem cenas assim que tu vê que ele tá tentando passar alegria, tentando passar uma serenidade, leve, assim, é uma sensação mais leve, mas ele tem aquele olhar duro, aquele olhar sofrido, assim, de realmente um cara que perdeu esposa, que perdeu irmã, que perdeu... Cara, eu achei a atuação desse cara, assim, incrível. Eu acho que não teria outro ator tão bom no papel. A gente já teve na televisão, nas adaptações ali do Harlan Coben, o próprio Michael C. Hall na primeira, lá no Safe. Os dois atores que já encabeçaram as produções do Harlan Coben na Netflix, acho que nenhum dos dois teria feito esse papel do Pavel, do Cope, tão bem, assim. Eu achei a atuação dele, todo o elenco, assim, eu achei muito bom. A transição de juventude pra maturidade, achei muito semelhante. O papel do Pavel mesmo, assim, a gente botando ele e o Pavel jovem, assim, os dois atores, tem muitas similaridades neles, assim, eu achei isso, cara, muito legal. A maquiagem dos pais, o pessoal mais velho, também, muito bom. Ia falar alguma coisa que só eu tô falando, tô ficando nervoso. Não, à vontade. É que eu fiquei com sentimentos ruins com o fim da série, mas tudo bem. Então, vamos aos pontos negativos. Eu achei um ponto negativo na série só, que é a edição mesmo, que foi lá no comecinho do primeiro episódio, eles mostrando os jovens como se eles estivessem se apresentando pra uma câmera, assim. Eu não entendi aquilo, é verdade. Era como se eles estivessem falando pra alguém ali no círculo que estivesse filmando. Pra gente, né? Eles estão olhando diretamente pra câmera.
família. Mas a impressão que dava, até pelo fato de a Ana estar sempre com a câmera dela, era que... A Ana não, desculpa, a Laura. Era que talvez eles estivessem falando pra alguém que estava ali filmando, fotografando, assim, mas eu achei aquilo ali completamente não adicionou desnecessário. Nada. Eu não passei a conhecer melhor os personagens por causa daquilo ali. Verdade. Então, se tirasse pra mim, ficaria melhor, assim. Eu acho que, cara... No meio da série toda foi o... Sim, realmente, agora que tu falou, não faz sentido aquilo. É o único ponto negativo, assim. O ponto negativo foi o final. Por quê? Primeiro, que nem eu falei no vídeo da resenha. O finalzinho ali, quando a gente fica sabendo que a Laura... Eu nem lembro o nome dela no livro mais. Fiquei com o nome dos personagens na cabeça da série. A Laura, o Pavel descobre que ela também teve participação nos assassinatos. Porque ela conversou com um assassino, né? Ela não sabia que ele era o assassino. E ele pediu pra ela tirar o Pavel do acampamento, porque ele deveria fazer a contagem dos quartos pra ver se estava todo mundo, pro assassino poder sair com a galera e levar pra floresta. Então ela teve a participação. E o Pavel... Sem saber, claro, que seria um assassinato. Isso, não, ela achou que eles iam pregar uma peça na menina doidinha lá que tava dando em cima de todo mundo. E na série não tem isso, tipo, ela não teve nenhuma participação. Ela não participou a gente sabe, o crime realmente é resultado de uma pegadinha. Pegadinha não, uma vingança adolescente que dá errado ali, porque tem um psicopata, um aproveitador ali no meio do grupo. Acho muito legal esse plot que foi o principal, que eu achei meio mais ou menos no livro, na série ficou muito bom. Corrigiu? Sim. Talvez por eles terem dado um pouquinho de menos ênfase na questão do estupro, talvez. Talvez, não sei. Eu achei acho que eles dedicaram mais tempo, mais empenho e atuação no plot principal, assim, exatamente. Que é a floresta em si. Sim. Outro ponto negativo, não negativo assim, talvez, mas eu acho que pela minha expectativa, assim, talvez seria melhor a série ter iniciado da forma como inicia o livro, que é aquele prólogo dele perseguindo o pai dele toda vez que o pai dele vai cavar na floresta. E a justificativa que tem do pai dele cavando na floresta, que não tem no livro. Na verdade tem, né? Tem na série, porque o pai dele realmente não sabe o que aconteceu com a irmã. Sim. E ele fica cavando aquela floresta chega pra tentar achar realmente o corpo dela. Mas a forma como inicia o livro, a partir desse ponto, assim, do Cope contando o sentimento que ele tem, assim, de toda vez ver o pai dele sair de casa, ele descobrir que o pai dele tá cavando aquela floresta atrás da irmã, assim, e até é ali no começo já que o pai dele percebe que ele tá seguindo, assim. Bacana ter trazido isso pra série, mas eu acho que podia ter sido colocado lá no começo, assim, ao invés de começar ali com ele na mira da arma. Como é que é o nome do... David Schwarzer. David Schwarzer. Como aquele homem na série tem cara de maluco? Eu achei muito boa a atuação. Eu fiquei com medo dele ter uma cara de maluco. Ele tem realmente assim uma cara de psicopata. Ele trazia uma presença suspeita pra série, assim, sabe? Mesmo que a gente tinha lido o livro e sabia que a participação e a loucura dele, que realmente no livro também acontece ali, aquilo de ele tentar matar no livro o Cope, né? Que ele tenta matar ali o Pavel, acontece no livro também. Então a gente sabia dessa instabilidade mental dele, mas a expressão dele, assim, a atuação, a evolução desse personagem de um cara lá que era dono de um terreno onde está sendo um camping, para daqui a pouco alguém que está sendo responsabilizado e que vai falir por causa daquilo ali, sabe? Eu achei muito legal esse ator. Mas eu achei que a cara dele, ele tem cara assim, ó, a cara dele me deu medo dele no começo da série. Sabe quando a mãe da gente fala... Sim, quando a mãe da gente fala assim, não faz tal coisa que o homem do saco vem te pegar. Aquele era o homem do saco. Meu Deus do céu, que homem pra dar medo na gente, cara. Pelo amor de Deus, cara esquisita. Não tem muito o que falar negativamente da série. Eu já tô pensando até em assistir de novo pra pegar mais coisinhas, assim. Mas a série é uma minissérie, não vai ter mais... Não, gente, não vai ter nada. Por que não acabaram direito, então? Mas o que não acabou direito, caceta? A Camila, ela volta no livro e o Cope vê ela de novo. Os dois se entendem e tem uma vida. Mas é porque a gente tem no final ela tá num convento. É que a gente tem no livro aquele outro núcleo do tio mafioso, que foi quem afastou ela da sociedade pra proteger ela. Então é esse tio que traz ela de novo pra história. É porque no livro eles são imigrantes. Eles são imigrantes, eles são uma família russa que mora nos Estados Unidos. E na série não, quer dizer, não fala também, mas acho que eles são poloneses. Não, são poloneses mesmo, é o que tudo indica. Mas, são poloneses mesmo, até porque o pessoal que é de fora ali é a família da Laura e o... que são tratados ali, que
bastante xingamentos Exatamente. nazistas, neonazistas. Ah, e mesmo assim, enfiaram ela num convento. Ela ficou 25 anos num convento. Cara, eu acho assim que não teria outra forma. E que convento bizarro era aquele? Ele andando aquelas freiras... Eu achei aquela cena linda, cara. Ah, a cena é bonita, mas aquelas freiras, todas elas podiam facilmente ter sido os dublês da freira do filme de terror lá. Eu achei aquela cena linda e a cena que ele passa por uma árvore assim, e ele vê o rosto da irmã dele numa outra menina ainda jovem, e na hora a gente descobre que não é ela, né? Mas que dá ele tem aquela visão dela no rosto de uma das freiras assim. Eu achei aquela cena linda. E o que é aqueles corvos? Achei aquela cena no fundo. Não, cara, não me incomodou isso. Ficou muito filme de terror ali no fim. E daí ele chega lá, Camila, e quando a moça vai virar a cara, acabou a série! Não me incomodou isso. Enfim, eu fiquei #chateada porque... Poxa, ele já se fudeu o livro inteiro. E no fim ele acha a irmã, apesar da Laura também ser outra pau no cu lá. Mas ele acha a irmã e ele consegue ter uma vida melhor depois com a irmã. E tiraram até isso dele na série. Porque ali ele não ia ter uma vida melhor, né? Já é uma mudança que teve do livro pra série. Porque a gente sabe que dali em diante ele ia passar um bom tempo na prisão pelo crime de desvio de dinheiro lá. Sim, da fundação. Então não tinha como ser muito mais feliz do que isso, a não ser que desse um salto temporal dele, 300 anos depois, ele saindo da cadeia, com aí sim, tendo reencontro com a irmã. Mas acho que como ela não foi uma presença constante na série, assim, como ela é, mas acho que da metade pro fim do livro, ali, né? Que ela aparece até relativamente cedo no livro, cara, não me incomodou. Eu acho que fechou o ciclo, assim, pra mim, dele, assim, cara, puta, que personagem nessa série. Eu assisti a série inteira. A cereja do bolo, assim, acho que a série é muito boa. A cereja tava estragada, né? Mas, não tô dizendo o final, tô dizendo ele. Acho que a série é muito boa, mas acho que não teria sido se fosse qualquer outro ator ali. Sim, eu acho que os atores, tipo, até os atores que eles escolheram pra versão adulta deles, assim, né? Tipo, a Laura mesmo, tu também percebe que ela, adulta, ela ficou assim... Ela traumatizada, aquele rosto triste o tempo inteiro, aquele rosto de quem também já sofreu muito e tem uma coisa que não conseguiu resolver no passado, assim. Eu acho que os atores foram muito bem escolhidos. Uma coisa que ficou meio em aberto pra mim. Qual conclusão foi tirada quando eles descobrem que quem enviou o texto pra ela e o e-mail foi o assistente dela? Não, é verdade, essa ponta fica solta. Não chega a concluir quem mandou ele fazer o texto. Não, no livro a gente sabe que foi o pai lá dos... O empresário, mas que descobre essas coisas vai saber lá como, né? É porque ele também estava envolvido naquela coisa dos mafiosos que a gente não tem na série, né? E o que foi a Laura ter um marido? Eu achei interessante. Desnecessário aquele marido. Ele é com a cara de velho pra ela? Que ele é velho. Não. Tanto que eles escondem o casamento dos dois porque pelo fato de ele ser reitor da faculdade. Sim, ela é professora e tipo, no âmbito profissional eles são só colegas de trabalho. Mas os dois são casados. São casados. Tanto que tem até a questão de onde ela anda com a aliança dela. Sim. Mas sabe? Muito velho pra ela, achei meio estranho. Preconceituosa. Não é preconceituosa, ele tem a cara de vô dela. O amor não tem idade. O amor não tem idade. Mas eu acho que é isso. Vamos ficar se pegando aqui. Não tem, a gente vai discordar em algum ponto, isso é fato. Mas enfim, resumindo, a série é boa? A série é boa até chegar no último pedaço e não fica boa, o final. Mas até ali é boa. Vale a pena. Não, vale a pena. Se você aguentou assistir aqui sabendo de tudo que acontece agora, mas se você assistiu a série e veio procurar o vídeo aqui depois da série, a gente tentou ser o mais rápido possível entre assistir a série e trazer o vídeo. Mas é isso, então a gente quis trazer esse série versus livro, que é diferente dos reviews que a gente viu ali, que é só review da série mesmo, assim, ninguém trouxe esse comparativo com o livro. Até porque o livro não teve muito sucesso de vendas no Brasil, não é? Acredito que muita gente nem saiba que tem livro, que isso foi publicado no Brasil já. Mas então, cara, essa série me deixou muito contente, eu adorei, assim, cada episódio eu acabei com um orgasmo de realização mental, me deixou muito esperançoso e empolgado pros próximos. Sim, eu também, apesar de o final ali eu não ter curtido, mas Corta essa parte. Corta. Se fosse eu pra editar esse vídeo, eu ia cortar toda a fala que ela fala que o final foi... Eu que edito. Mas enfim, acabou, deu. Fechou então? Fechou, eu já me irritei. Então, gente, o Arthur já passou raiva aqui. Mas se vocês gostaram do vídeo, deixem um joinha aí que ajuda bastante a gente. Procurem a gente no Instagram, canal no Caneli, estamos por lá. Falou, gente. Tchau.